Eu acho que a gente entrou. Entrou. Entrou? Dá um tempinho aí pro pessoal ir entrando também. O pessoal descobrir a gente, enquanto eu vou compartilhando aqui também. Eu acho que a gente entrou. Minha voz aparecendo. Boa noite, quem está entrando. Boa noite. Boa noite, Lourdes. É só um tempinho, tá, Lourdes? O pessoal ir entrando. Boa noite. Boa noite, todos. Joana. A gente vai começar. Quem está aí já? A gente ainda não está vendo. Deixa eu olhar. Boa noite, Lourdes. Boa noite, Joana. Um tempinho pro pessoal entrar, tá? Teria bolinho se fosse aula no AFA. Olá, Rosane. Mandando mensagem pessoal, o pessoal ia entrando aqui. Boa noite, Rodrigo. Tará. Hoje é 1º de abril. Rodrigo Carvalho, enfim, você veio assistir uma live nossa. Boa noite, Jess. Boa noite, Romão, tá sempre com a gente. Jesse. Romão falou que hoje é 1º de abril. E aí, gente, vamos começar? Vamos? Sim, sim. Então, vamos lá. Boa noite, pessoal. Então, em 2014, a artista holandesa Zila ficou 45 dias dentro de casa fingindo estar viajando pela Ásia. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia onde ela estava. Zila tirava fotos e fingia estar viajando pela Tailândia. Zila ficava o tempo inteiro trabalhando suas fotos no Photoshop. Pedia comida tailandesa e tirava selfie comendo essas comidas. A artista conversava com amigos, como se estivesse viajando. Ninguém, absolutamente ninguém, sabia onde a artista estava. Depois de 45 dias, Zila revelou à família e amigos que tudo não passava de uma experiência artística, na qual ela estava discutindo a ideia do que seria verdade e do que seria mentira na internet. E aí eu pergunto a vocês, com tantos mecanismos e artimanhas, como é que nós podemos saber o que é ou não mentira? Como é que nós podemos saber o que é fake news? E para responder essa pergunta, é que hoje eu estou aqui com meu amigo Leonardo Miguel, que vai mediar esse papo aqui comigo, que já esteve na primeira live e agora está aqui mediando comigo. Estou aqui com Alda Mata, que já é conhecida de vocês, companheira de projeto, organizadora, colaboradora, faz pauta, faz tudo. Alda é professora da rede pública e privada e mestra em geografia cultural. E vamos estar também com Maurício Ferreira, que é professor de história, historiador da Rede Record e doutorando de
estudo de história, onde pesquisa a história através das redes sociais, não, dos áudios visuais. É isso, Maurício? Sei? Isso. Então, Maurício, Alda e Leonardo também. Como é que a gente faz para não cair em fake news? Como é que o brasileiro que caiu na lorota da grávida de Taubaté não vai cair em fake news? Então, eu acho complicado porque os fake news eles têm uma estrutura, né, de construção que ela é feita para pegar você. Então, assim, ela é pensada, ela é muito bem pensada. Inclusive, assim, é muito comum você ver um meme na internet, você vê uma dessas postagens no WhatsApp e em seguida aparece, foi um nerd espinhento que fez isso em casa. E não foi, na verdade, assim, é feito por equipes muito bem preparadas, multidisciplinares, com profissionais com formação em comunicação, né, em psicologia, em história, em antropologia, que vão criar essas armadilhas, né, das redes sociais. Mas se a gente parar para pensar, o fake news não é uma coisa... a estrutura do fake news não é uma coisa nova, né? Para construir o fake news, eles se apropriam de alguns elementos que já circulam por aí há muito tempo, né? Durante o mundo grego e o mundo romano, era muito comum que tivessem os logógrafos e os sofistas, que eram pessoas pagas para escreverem discursos maravilhosos, com capacidade de convencer a qualquer um, mesmo não tendo conteúdo nenhum. Então, essas pessoas, quando constroem esses fakes, elas vão estudar e vão estudar a fundo, né? Acho que talvez a primeira coisa que a gente tenha que falar é voltar um pouquinho e falar de pós-verdade, a diferença de pós-verdade para fake news. O que é uma pós-verdade, que também é uma coisa que é um fenômeno, né, que circula pelas redes e dá força para os fake news, né? A pós-verdade, ela é uma estrutura comunicativa mentirosa. É uma mentira, né? É uma mentira total, deslavada, mas ela se vale das redes sociais e da repetição nas redes sociais para ela se tornar verdade. Então, assim, é a grávida de Taubaté, né? É uma pós-verdade, né? Aquilo passou tantas vezes em tantos canais de comunicação, na internet, no rádio, que você ficava assim, mas será mesmo? Eu acho que ela não está grávida, mas será? Então, assim, esse volume de replicações dessa informação cria uma ideia de que aquela mentira é uma verdade, né? Isso é uma pós-verdade, tá? Mas já temos uma outra coisa que se chama fake news, né? Que é uma notícia fake, né? Uma notícia falsa. Mas quando você pensa como é que se formula uma fake news, ela é diferente de uma pós-verdade. Porque a fake news, ela sempre tem algum elemento factual distorcido, algum elemento de verdade distorcido. Então eu pego alguma informação que é uma informação verdadeira. Então, né, a Alda é morena, e a partir dessa informação verdadeira, que geralmente está logo do início dessa comunicação, né, eu começo a estabelecer as minhas relações de alteração da verdade, de distorção da verdade, para construir um convencimento. Então, as pessoas costumam começar a prestar atenção nos primeiros momentos de uma notícia falsa e falar, não, realmente isso é verdade. Aí vem uma segunda informação que é falsa. Aí você, não, mas o início era verdade. Será que isso é verdade também? Já gera uma dúvida para você.
né? O fake news, ela tem uma estrutura que ela se baseia em uma retórica, né? Uma forma de falar, uma forma de comunicar, né? Uma forma de você ordenar as informações para que elas pareçam verdadeiras. Ela tem uma forma, né? Tem um modo de se fazer, tem uma forma de apresentar uma imagem, de apresentar uma informação, né? Que também é pensada aí para poder convencer você ou gerar pelo menos uma dúvida. Ele tem um conteúdo, que esse conteúdo tem uma parte que é verdadeira e uma parte que é uma distorção da verdade, né? E você tem também uma métrica. É muito comum que esses fake news, eles ou sejam informações muito rápidas, né? Ou tenham uma escala temporal muito grande. Então, eu recebi outro dia um fake news, né? Recebi não, um parente meu me mostrou, né? E aí vinha apresentando os golpes políticos que tiveram no Brasil ao longo do tempo. E os primeiros eram super corretos, os do meio eram coisas distorcidas, e os últimos eram absolutamente fantasiosos, não correspondia com uma verdade histórica, né? E a partir dessa articulação, dessas informações, ele criava uma narrativa final que tinha um cunho político, que tinha a intenção de criar um apoio a um determinado grupo político, Alecrim Dourado, mas ele se valia de informações que no início eram verdadeiras, né? Então, o que você faz? Quando o fake news, e principalmente a experiência do fake news no Brasil, né, ela vem se utilizando muito da história do Brasil e da história do mundo para construir essas narrativas falsas, falsificadas. Então, há uma distorção do conhecimento histórico. Veja bem, eu não estou falando em revisão do conhecimento histórico. O conhecimento histórico ele é cientificamente repensado e ressignificado pelos historiadores a todo tempo, mas isso com base científica, documental. Mas o que eles fazem é simplesmente alterar o passado, criar uma narrativa que altera o passado, altera uma percepção distorcida de um passado que, na verdade, não existiu. E aí, para que você consiga fazer uma narrativa que não precise de muitos detalhes, que não possa ser verificada, o que você faz? Aumenta a escala. Você coloca, olha, lá no descobrimento aconteceu isso. No período de Dom Pedro aconteceu aquilo. Na ditadura militar aconteceu isso, e agora está acontecendo isso porque isso, isso e isso. Então, assim, você lida com a história numa escala com informações muito rasas, né, para criar uma relação causal falsa e justificar uma ideia que você quer passar, né? Tem também uma coisa da métrica, que é a velocidade da fala. Então, geralmente, as pessoas que estão no vídeo, elas falam muito rápido, elas apresentam informações muito rápidas para você, porque você tem que saber que o seu professor de história não te ensinou isso na escola. Porque, vejam só, venha ver porque o seu professor não ensinou. E aí, você fala tão rápido, em que, assim, que se perde o conteúdo que é falado, né? E se presta muito mais atenção a essa performance, a essa retórica e esse ar de autoridade que aquela performance apresenta. Então, então, essa velocidade de como isso é comunicado, ou são informações muito pequenas, muito curtas, posts com pouquíssimas informações e uma imagem associada, ou então é uma narrativa que usa a história, mas distorce a história,
coloca a história numa escala mais difícil de verificar e sem um lexo causal científico preciso, e cuida da velocidade também. Então, são vários elementos que são pensados a partir do conhecimento histórico, a partir da comunicação e, principalmente, a partir da psicologia, né? Porque as cores são escolhidas para chamar atenção, né? O layout, o design é escolhido para poder provocar algum efeito psicológico em você. E tem uma outra coisa também que é muito importante nessa estrutura do fake, que é a questão das mitologias, né? Das mitologias, dos mitos, das crenças populares, do que as pessoas acreditam. Então, assim, para você construir uma rede de fake news eficaz, você tem que conhecer o que afeta essas pessoas, o que afeta essa população. Então, primeiro tem um trabalho de investigação aí sobre esses públicos, dessas pessoas. E aí você vai se valer de estruturas emotivas morais, porque você comove, e a emoção ela sempre é mais forte do que a razão. E a emoção ela é mais forte que a razão, até para eu, que sou um pesquisador acadêmico, até para esses que estão aqui comigo, esses companheiros que estão aqui comigo, que são cientistas, são pessoas da ciência, até para a gente, a emoção, ela consegue derrubar a razão. Então, essas narrativas usam, por exemplo, olha, estão sexualizando as crianças na escola. Quem quer se associar à pedofilia ou à sexualização precoce de crianças, né? Mesmo que isso não esteja acontecendo, né? Olha, mas e a família? Mas o quê? Qual o problema? Estão atacando a família. Mas como? Por quê? Qual família? Que família? Mas essas informações, numa velocidade muito rápida, conseguem mobilizar a sua emoção. E para isso eles associam com imagens que são de fácil reconhecimento para vocês. Então, ou são imagens de violência, né? Ou são imagens... A gente tem um fake news famoso, que foi o fake news da minha falecida Marielle Franco, né? Eu tive a oportunidade de ter uma aula com ela no mestrado, e ela era uma pessoa espetacular, e parece que 3 minutos depois da morte dela, já havia um fake news com uma imagem de uma mulher branca sentada no colo de um homem, com uma narrativa que dizia que a Marielle Franco era mulher de um criminoso famoso que está preso, né? Então, assim, ela não era branca, ela era uma mulher negra, ela era uma mulher lésbica, ela era uma vereadora candidata, mestre em administração pública, mas a estrutura de construção desse fake news levou em conta várias imagens de bandidos, de traficantes que rodavam na mídia, e eles entenderam que aquela imagem ali seria uma imagem que teria uma fácil aderência às pessoas. Então, é difícil de você falar assim, mas você caiu num fake news, mas o fake news é muito bem pensado para você cair. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar é nessa estrutura, né? E também pensar nas relações que nós temos com as instituições de validação científica. A universidade, a escola, elas são instituições compostas por diversos
pesquisadores que dedicam a vida para desenvolver ciência, e o cientista é uma pessoa comprometida com a ciência. Se eu, enquanto historiador, enquanto cientista, se eu usar de má fé ou usar mal, ou distorcer a história, distorcer o conhecimento histórico, a minha carreira é implicada nisso. Então, eu preciso me ater a um processo de validação científica do conhecimento. Então, eu acho que a primeira coisa é valorizar quem produz conhecimento científico e validado por pesquisa científica no país, que temos pesquisadores espetaculares no Brasil, de renome internacional. O segundo ponto é sempre desconfiar de narrativas que apresentam essas características, né? A velocidade da informação, né? A falta de dados na informação, a forma como ela é apresentada e a distorção da verdade histórica, principalmente. Então, é importante... Sim, Léo. Não, rapidinho, Maurício, só para te entrar um pouquinho. É só para fazer uma pergunta até para vocês em relação ao que você havia falado, porque você disse, né, que o discurso trabalha a emoção, a fake news ela é um projeto de convencimento, de persuasão, e ela trabalha o sentimento, mas, além disso, também trabalha essa questão do discurso autorizado. Nós podemos perceber que a cientificidade, os próprios cientistas, como você mesmo disse, todos nós estamos passíveis de sermos, né, levados pela emoção e pela propagação e até pela recepção de uma fake news. Eu queria entender como é que ela se estrutura, como é que ela se faz, porque às vezes você recebe uma nota ou um link e que parece uma nota de um jornal, ou que é um site, ou um blog de alguém que é respeitável. Como a gente faz? Como é que essas fake news elas vão se estruturando e como a gente pode entender o que é fake news, o que é verdade, o que não é? Como é que a gente chega nesse ponto? Então, vamos lá. A primeira parte da questão é a emoção. Né? Existe, quando a gente estuda a produção cinematográfica, principalmente os métodos de fazer, você vai estudar a psicologia da percepção e a psicologia da recepção. Né? Então, se estuda formas de afetamento, de como afetar o outro. Né? Então, como afetar o outro por uma imagem, como afetar o outro por uma temática, uma notícia. E quando você vai no cinema e você assiste um filme sobre um bandido, que é o protagonista, e você chora no final quando ele é preso, você vibra quando ele consegue assaltar um banco. Então, assim, essa construção, ela é uma construção que ela é gradativa e ela usa muito do que você já mobiliza, você já usa, né? Então, tem essa parte da estrutura do fake que é próprio para que você se emocione. Então, um conselho que eu sempre dou é o seguinte: veja, se emocione, respira fundo e volta a ler com mais calma, para você ver se aquilo realmente... Porque a emoção, ela é instantânea e ela passa. Então, antes de você republicar uma informação, deixa ela sentada e reflete sobre ela. Volta ela depois que essa forte emoção já tenha passado.
para você publicar alguma coisa, nas redes sociais, para você não agir como um instrumento de propagação do fake news. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Você falou numa segunda parte, que é o discurso de autoridade. E aí a gente tem alguns tipos e modelos de discurso de autoridade dentro do fake news. O principal e o mais comum é aquele que diz assim: cientistas descobriram que... Qualquer informação que venha com cientistas descobriram que, já desconfie que é um fake news. Porque cientista é um ser... E, gente, eu faço pesquisa científica, e científica é um grupo... Os cientistas são um grupo de pessoas muito vaidosos, né? E também eles estruturam a sua carreira, né, para que conquistem prestígio com as suas pesquisas. Então, nenhum cientista divulga alguma pesquisa científica sem colocar o seu nome. Então, se não tem o nome se tem cientistas descobriram, e não tem, olha, fulano de tal, da universidade tal, que aí você pode ir lá no Lattes dele, verificar. O currículo Lattes, para quem não sabe, é uma plataforma nacional que tem todos os pesquisadores do Brasil, né, e alguns de fora do Brasil, que tem tudo que esse cara fez na vida, todos os artigos, todas as pesquisas, e aí você pode verificar se aquela pessoa realmente pesquisa aquele assunto, há quanto tempo, né? Eu assisti, eu dando aula, estava dando aula e o tema da aula era justamente essa verificação da verdade, né, a construção da história como ciência. E aí uma aluna chegou e falou para mim: não, professor, mas eu acredito em algumas coisas, eu acredito em sereias. Já calma, eu não quero melindrar ninguém que acredita em sereias, tá? Acreditem, né? Tem pessoas que acreditam que Rodrigo, que acreditam que é uma coisa do plano espiritual e tal. Mas, enfim, e ela falou assim: não, professor, eu vi um documentário e eu acho que você deveria assistir o documentário até para você me dar um feedback. E eu fui assistir um documentário da History, né? Tem as séries 1, as séries 2, as séries 3. E aí tem um dos cientistas que aparecem nessa série documental, né? E estudo documentário também, né? Um desses cientistas que aparecem, ele me era uma pessoa muito familiar. E aí eu fui investigar e ele é um ator. Na verdade, ele não é um cientista, ele é um ator que foi contratado. Ele tinha feito um personagem de um cientista de uma série chamada Hero, que era o Mohammed Qureshi, e ele foi contratado para trazer esse prestígio que ele conquistou como cientista na série, que foi sucesso, para essa narrativa documental, né, pseudo-documental. E aí ele se apresenta lá como cientista e diz que ele viu a sereia e tal. Na verdade, ele é um ator contratado para uma narrativa ficcional. Então, até esse discurso de autoridade, ele deve ser verificado, ele deve ser validado. Então, gente, não acreditem em mim. Verifiquem as minhas credenciais. Verifiquem os meus trabalhos. Vejam os meus artigos. Né? Você não deve, eu não quero que ninguém acredite só porque eu sou historiador, ou porque a Alda é geógrafa, porque o Léo é linguista, porque o Rodrigo é artista. Não. Precisamos validar esse conhecimento e existem mecanismos para isso. Tá? Então, é importante que a gente se atenha a esses processos de verificação. Entendi, Maurício. Que a gente sempre tem que verificar. E, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando, né? Assim, como tudo está ligado à história também, né? Porque o primeiro-ministro lá do Hitler, o Joseph Goebbels, assim que fala, ele que mandou aquela frase, né?
uma mentira contada 1000 vezes torna-se verdade. E aí eu fico me perguntando, para que serve a fake news, né? E aí eu já jogo para a Alda, talvez, essa resposta, né? Para que serve essa fake news nesse campo político, geográfico, enfim, nesse campo que a gente está vivendo hoje? Então, Rodrigo, primeiro, eu gostaria de contribuir um pouco, né, já que o Maurício falou um pouco de como a gente consegue identificar a estrutura de uma fake news, né? Primeiro que fake news não necessariamente é uma mentira. A fake news, ela está sempre ancorada na verdade, né? Por isso que é muito comum que as pessoas entendam as fake news como se elas fossem uma questão de opinião, uma questão de visão diferente do mundo, né? Então, assim, quando eu tenho fake news sobre forma, né, sobre uma forma jornalística, né, segundo a Ângela, né, que representa o Projor, né, que é uma fundação de jornalistas justamente que atuam também nesse setor, ela vai elencar alguns passos para que as pessoas reconheçam o fake news. O primeiro é que não existe identificação, né, de quem é o responsável pela publicação. Você vai olhar ali, você não tem autor, né? O Maurício, inclusive, mencionou sobre isso quando ele fala, quando você recebe alguma coisa, cientistas dizem, mas que cientistas são esses? De onde eles são? Né? Não existem fontes de informação, não existe nenhum tipo de referência dizendo de onde foi tirado aquele texto, aquela produção de informação. Além disso, quando alguém vai refutar, né, vai revisar aquele conteúdo, dizer, olha, isso está errado, esse fato está sendo interpretado de maneira equivocada, eles nunca retratam o seu erro. Outra coisa não cobrem o outro lado da notícia, apenas aquela notícia que tem um viés que eles precisam, né? E aí uma coisa muito importante, né? Não se separam, né, a notícia da análise de opinião, de publicidade, entre outros, né? Então, muitas vezes vendem opinião como se fosse notícia, né? Vendem uma análise conjuntural que é totalmente baseada não só no seu conhecimento, como nas suas impressões pessoais de mundo, como se fosse uma notícia, como se fosse um fato real. Outra coisa muito importante é que, né, muitas vezes, né, os conteúdos são sensacionalistas, como você lembrou, né, resgatou a questão da grávida de Taubaté, né, enfim, né, acho que uma das nossas grandes fake news aí da história brasileira. Contém erros de português, muitas vezes, e podem usar também uma linguagem ofensiva que não é característica do meio jornalístico e normalmente não tem uma área de comentários. Isso aí é quando alguém tenta vender, né, como se fosse um fake news, como se fosse uma notícia jornalística, né? Isso aí é mais ou menos como funciona uma estrutura de fake news. E a que serve, né? E a que serve o fake news? O fake news, elas tentam aí promover a desinformação, porque através da desinformação se tenta manipular a opinião pública, levando em consideração que nós vivemos na sociedade da informação em todas as relações, nossas relações sociais, políticas e econômicas, então, estão aí permeadas pela informação. E aí, né, o fake news, ele busca promover a desinformação, né? E ele vai atender a fins, não só a manipulação pública através de situações políticas, como também a manipulação pública para questões econômicas e sociais. E aí a gente pode dar o grande exemplo, né, da época do referendo, né, o Brexit no Reino Unido, em que foi disparado uma série de fake news, inclusive por veículos de imprensa oficiais, né, construindo um sentimento, né, de xenofobia na população, alegando que os imigrantes e refugiados teriam privilégios, prejudicariam a economia. Então, o fake news, de modo geral, ele manipula a opinião pública, tá? Agora, é preciso colocar também... E é exatamente isso que eu queria saber, Alda. Como
eles manipulam a opinião pública. Através de quê? Porque a gente está vendo que a tecnologia tem um grande papel nisso, né? Nunca se falou tanto em fake news. Maurício havia falado que fake news e a criação de novas verdades ou possíveis verdades se cria desde da antiguidade. Mas e agora? Como a internet mexe com essa questão da criação e propagação dessas fake news? Então, para começar, a gente precisa resgatar alguns conceitos, como o conceito de inteligência artificial, né? Hoje a gente vive, né, num mundo extremamente conectado, em que as redes sociais possibilitam cada vez mais a disseminação dessas fake news. E aí a gente tem, né, a inteligência artificial, que é utilizada pelos chamados algoritmos das redes sociais, que nada mais são do que programas, né, linguagem de programação que é capaz de automatizar as decisões. Como assim? Quando eu tenho Facebook ou Instagram, eu não vou adicionar 10 pessoas, eu vou adicionar 100, 200, 1000. E como é que eu consigo olhar página por página? É possível isso? Não. É possível que um ser humano, né, do tamanho que essas redes sociais têm de usuários, esse ser humano consiga também sugerir coisas manualmente? Não. Então, para isso é preciso automatizar essa decisão. Essa automatização da decisão é que entram os chamados algoritmos, né? E esses algoritmos, eles se utilizam da inteligência artificial, né? E esse algoritmo, ele vai fazer o quê? Ele vai aprender, através da inteligência artificial, ele vai aprender com as suas curtidas, com seus compartilhamentos, que é o chamado engajamento. Como é que funciona o engajamento? Depende das redes sociais, mas, por exemplo, o Facebook, o Instagram, por exemplo, eles costumam engajar como compartilhamento, comentário, curtida. No caso do Facebook, a gente tem as reações, né, do Facebook, o Twitter, através ali da interação, dos retweets. Tudo isso faz com que, né, o algoritmo, através da inteligência artificial, ele aprenda a entender quais são os seus gostos, e a partir daí ele vai te sugerir tanto publicações de pessoas que você adicionou, como páginas e até mesmo notícias e propagandas e publicidade. E aí a gente também entra numa figura muito importante hoje para a disseminação do fake news, que são os bots, né? Que é a abreviação de robots, né? Desculpa se eu não pronunciei muito bem, que são os robôs. Mas o que são esses robôs? São robôs tipo, como a gente vê em filmes Exterminador do Futuro, né? Enfim, Blade Runner? Não. Na verdade, né, esses bots são programas de computadores que podem, né, numa versão mais complexa, utilizar também da inteligência artificial, e aí eles atuam em tudo. Eles atuam quando você faz uma pesquisa no Google ou para te sugerir coisas no Facebook, né? Eles são responsáveis, né, por divulgar os sites e, através disso, te sugerir, olha, esse site tem tal informação, tem tal link, né? E os bots, eles já são muito usados, né? É muito comum. Quando você entra, por exemplo, num site das Casas Bahia, você já viu que aparece um chatzinho? São chamados, né, chatbots, né? E eles podem ser básicos, né? Eles não usam inteligência artificial, então são programas que vão apenas responder a palavras-chave. Por exemplo, né? Ou quando você entra no site lá e no aplicativo, atendimento WhatsApp também trabalha com esses chatbots, e por isso que você quer ali, fica irritado, porque ele só entende se você falar assim, fatura, porque ele só trabalha. E existem, né, os bots sociais que são capazes, né, de interagir através da inteligência artificial e simular cada vez mais a interação e o pensamento humano. E a partir daí você pode, inclusive, confundir como se você estivesse falando com pessoas de verdade. E aí a gente entra no outro ponto, que são os perfis fakes, né? Os perfis falsos. Os perfis falsos, eles são também grandes instrumentos, né, de disseminação das notícias falsas, ou, como alguns estudiosos preferem atualmente, fraudulentas. Porque a fake news precisa ser muito dissociada da mentira, né? Porque a fake news também envolve manipulação de dados para você entrar no chamado viés de confirmação.
Hoje a gente vive, além da era da informação, na chamada pós-verdade, que não é um termo novo, né? Tudo isso que eu estou falando também de tecnologia não é nada novo, tudo isso começa lá na década de 90, né? Mas a grande questão é que hoje o conhecimento, ele não é mais passível da validade científica, ele está embasado o quê? Nas crenças individuais, no sentimento, no que eu acredito. Então, se eu acredito, parece verdade. Então, cada vez mais eu vou procurar o conhecimento que confirme aquilo que eu acredito. E aí, percebendo esse potencial, né, da inteligência artificial, dos bots e do algoritmo das redes sociais, se criam os perfis falsos. E esses perfis falsos, eles podem ser tanto operados por pessoas que vão administrar. Então, você vai criar um perfil, por exemplo, de um jovem morador da Baixada Fluminense que vai fazer postagens carregadas de opinião que vão defender determinado conjunto de ideias. Essas ideias podem ser posicionamentos políticos, econômicos, pode até ser para divulgar um produto como se fosse dica de amigo, sabe? Pode até ser para marketing, publicidade. E essa pessoa ela vai atuar ali fingindo que é um perfil. Esse tipo de perfil que é administrado, empresas contratam pessoas para fazer isso, é mais difícil de descobrir. E aí também existem os perfis falsos que são ali empresas que colocam os chamados bots, né, esses programas para interagir. E por quê? Os bots eles conseguem, né, disseminar uma informação de uma maneira muito mais rápida do que qualquer outro ser humano, que são programas. E normalmente, né, esses perfis são todos iguais, né? Os textos são muito parecidos. Então, como exemplo, a gente tem aquela situação, né, quando começou a pandemia, as pessoas recebiam pelo WhatsApp aquela coisa, né, que eram pessoas diferentes e falando, né, do colega, do primo, agora eu não me recordo exatamente o texto da postagem, isso apareceu no Twitter, no Facebook, no WhatsApp, que dizia que o pneu estourou e foi para o hospital, colocaram que era Covid. E aí, né, quando você ia, as pessoas recebiam essa mesma situação contada com fotos diferentes, nomes diferentes, mas o texto era igual ou praticamente igual. E a partir daí você consegue perceber que isso é a ação dos bots, entendeu? Desses robôs da inteligência artificial. Entendi. Então, de certa forma, é criado um mecanismo onde diz assim, por exemplo, eu gosto de você e não gosto do Maurício. E aí vai criar um mecanismo onde vai dizer que eu gosto. Tudo que é bom em relação à Alda vai aparecer para mim. E que é ruim em relação ao Maurício também vai aparecer para mim, para que eu possa o tempo inteiro estar confirmando o quanto que a Alda é legal e o Maurício é ruim. É isso? Ou eu entendi errado? Sim, tipo assim, os bots, através da inteligência artificial, eles vão aprender os seus gostos, desde a comida que você gosta, o tipo de música que você estuda e até o seu posicionamento político. E muitas vezes os perfis falsos, eles têm, né, eles são usados com fins de manipulação de opinião pública para fins políticos, mas ele não vai, por exemplo, focar o Maurício, por exemplo, que tem um posicionamento político X. Ou o Joãozinho, que tem um posicionamento político Y, ele foca pessoas que não têm posicionamento nenhum, né? E esses bots, eles têm essa capacidade, por exemplo, muitos dizem, né, que esses testes que a gente faz de brincadeira, ou testes de posicionamento político da internet, isso pode-se dizer que são formas de fazer um estudo do perfil de cada usuário dessa internet, por essa inteligência artificial? Sim. O que vocês acham? Exatamente isso, né? Porque quando a gente curte uma página do Facebook ou do Instagram, enfim, quando a gente faz pesquisa no Google, no YouTube, tudo isso ajuda esses bots a construir o perfil do que você gosta, de saber quem é você, né? Porque a inteligência artificial é isso, é um programa que ele precisa aprender a pensar como seres humanos, né? É o conceito que surge lá
lá na década de 50 de learning machine, né, que agora é o deep learning, né, que é esse aprendizado profundo de que você vai treinar o computador, nesse caso os programas de computador, a pensarem como seres humanos e a partir daí conseguirem interagir e assimilar os gostos para sugerir. Um uso dos bots, da inteligência artificial, até mesmo do algoritmo, ele não é pensado para disseminar, para espalhar, né, as notícias fraudulentas ou fake news, se a gente prefere chamar assim, mas eles são utilizados para marketing, publicidade, pesquisa de mercado, enfim, para tudo isso. E um exemplo é que o primeiro uso político da internet para promoção de campanha foi a campanha do Barack Obama nos Estados Unidos, lá em 2008. Né? E aí você começa a aprender que o uso político, né, ficou cada vez mais forte, né, com as eleições, né, de 2014 no Brasil, com as últimas eleições nos Estados Unidos e o Brexit, né? Mas também servem para promover ideários econômicos, como uma determinada medida econômica, uma determinada ideia. E aí agora a gente tem algo muito mais profundo do que os bots, são chamados deepfake. O deepfake, né, são vídeos falsos em que, como é que funciona isso? Você tem a aliança do chamado Deep Learning, que é o computador criado, né, desde a criação do computador, que o computador ele é criado o quê? Para aprender, né? Então, os programas de computadores, eles são criados para aprender com o algoritmo, mas a inteligência artificial e outros recursos, onde você é capaz de criar vídeos falsos que você consegue assim. Primeiro você precisa ter uma pessoa. E aí você vai trabalhar em cima de um banco de imagens de uma pessoa famosa, por exemplo. A Gal Gadot lá, a Mulher Maravilha, que foi uma das primeiras atrizes a passar por isso. E aí você baixa várias imagens dela para você ter vários ângulos, vários perfis, e aí você pega uma pessoa, que a pessoa vai falar, vai fazer os movimentos, e aí esse vídeo, né? Hoje existem aplicativos e programas, mas isso no início tinha que ser feito por pessoas, editores de vídeos. Eles vão colocar essa imagem e vai ser uma simulação, né? Então o deepfake ele simula a verdade, ele simula a realidade. E aí você tem, né? O Bruno Sartori chama até de relabialização, né? Que é quando a gente fala, mexe os lábios, que é a labialização, e aí você vai sincronizar a voz, o movimento. No início, isso começou a ser usado como pornografia de vingança, né? Em sites pornôs, com celebridades, por isso que eu dei o exemplo da Gal Gadot, ou Gal Gadot, que foi a primeira pessoa a passar por isso. Hoje já é possível, inclusive, você fazer também deepfake de áudio. Você consegue simular a voz, né? Mas isso alguém fala, e aí você vai pegando, né? No computador você sincroniza, né? A pessoa que está servindo de base, o banco de imagens da internet, mais, né? A voz e você sincroniza. Hoje é possível reconhecer um deepfake. Por quê? Porque não se pisca muito, você consegue perceber, se você olhar com atenção, por exemplo, sincronizar com uma TV que não é tão perfeita assim, a sincronização da fala, mas já os especialistas já estão preocupados, inclusive, se isso não vai influenciar eleições, porque o fake news ele tem um potencial destrutivo muito grande, porque ele pode influenciar processos eleitorais, processos econômicos e pode mudar toda a dinâmica política, econômica, social e financeira de um país, de uma região ou de um continente inteiro. Cara, o que você tá falando Aproveitando até assustador, né? Como é que a gente pode se livrar disso? E aí eu vou aproveitar para abrir a pergunta para você e para o Maurício, ver quem é que se sente mais à vontade de responder. Com todos esses mecanismos aí que os dois levantaram, né? Tanto a Alda quanto o Maurício, como é que eu explico? Eu vou pegar uma pergunta aqui do Fernando Barreto, que é como explicar a uma pessoa que ela caiu em fake news sem eu entrar em guerra com ela? Com muita paciência. Acho que é isso que resume. Realmente você tem que ter muita paciência e empatia. Porque combater o fake news é um trabalho de formiguinha. Né? Então,
você vai ter que fazer esse trabalho de pessoa a pessoa, você vai ter que entender qual é o lugar social dessa pessoa. Então, assim, quais as ferramentas que ela tinha ou não tinha para poder identificar, entender. Então, assim, não adianta ser agressivo com uma pessoa que você sabe que você... Na verdade, não adianta ser agressivo com ninguém, mas principalmente não adianta ser agressivo ou tentar convencer com um tom mais agressivo uma pessoa que você sabe que não tem ferramentas para poder compreender isso sozinha. Então, assim, é um trabalho de educação e convencimento com muita paciência e empatia, que às vezes é difícil, né? Mas é isso que precisamos E fazer. aí entra até, a gente pode ligar isso com a pergunta da Manuela de Souza, porque ela fala o seguinte: as falsas informações atingem todas as camadas sociais e escolaridades da mesma maneira? Ou vocês acham que existem diferentes escalas de aderência às fake news? Então, o que acontece? A fake news, na sua Constituição, ela leva em consideração os entendimentos que um determinado grupo de pessoas tem e acredita. Então, o fake news ele sempre é direcionado. O que acontece é que, quando se produz um fake news, se produz um tipo de fake news, né, sobre o mesmo assunto, mas para perfis diferentes. Então, você faz um para convencer quem é de uma região do país específica, por uma regionalidade, ou quem é de uma classe econômica específica, ou quem é de um grupo intelectual específico, ou quem é de um grupo religioso específico. Então, assim, a força do fake news ele está nesse poder de produção em uma grande quantidade em diversidade. E aí chega até um ponto que eu queria ter falado, esqueci, né, de falar, é que o fake news ele não é natural da sociedade. Ele não é uma coisa que acontece naturalmente. O fake news é uma coisa ligada ao capital, ligada a uma estrutura de poder econômico. Então, nunca ou raramente um fake news está desassociado de um interesse econômico e de um financiador. O fake news ele é financiado, porque para você produzir um deepfake, né, que é uma figura da pessoa fake, você precisa de equipamentos caríssimos, que custam 50, 100 mil reais, e que não é o garotinho espinhento que vai fazer isso no quarto dele em casa. Você precisa de uma rede de pessoas que possa fazer. Eu lembro do impeachment da Dilma Rousseff, e eu lembro que eu estava assistindo o impeachment pela televisão e eu recebia os memes produzidos pelo Facebook daquilo que acabou de acontecer com um delay de 2 minutos, 1 minuto. Para isso acontecer, eu deveria ser amigo de WhatsApp, né, das pessoas em Brasília que estavam vivenciando isso, ou daquelas pessoas que produziram isso, mas não, é uma velocidade que só se explica por um investimento em infraestrutura tecnológica que custa muito dinheiro. Então, assim, sempre esse fake está ligado aí a um poder econômico financiador dessa estrutura. Então, existe uma coisa chamada fazendas de likes, e mais recentemente algumas pessoas até chamam de fazendas de notícias falsas. E essas fazendas de like não necessariamente foram criadas a princípio para disseminar fake news. O que é isso? Você tem uma estrutura que pode ser um computador, ou vários computadores, ou vários celulares conectados que vão usar os bots para impulsionar, fazer aquele compartilhamento massivo de notícias falsas, né? Eu tenho um dado aqui que, segundo pesquisa da Imperva e também da FGV,
os bots foram responsáveis por mais de 50% do tráfego total da internet. Eu estou falando do ano de 2016. A partir daí que começa o estudo. Em 2017, a Universidade de Indiana ela vai identificar que 15% dos usuários do Twitter são bots, né? São perfis falsos. Né? E aí você tem também um apontamento das autoridades estadunidenses de que as eleições o rumo das eleições presidenciais de 2014 2016, foram extremamente influenciados pelo disparo massivo aí de notícias falsas, principalmente via Twitter. E tem outro dado também da FGV, que o Brasil gastou 10, que os partidos políticos brasileiros, partidos no geral, tá? Gastaram aí 10 milhões de reais investindo em tecnologia, de bots, inteligência artificial e por aí vai. Então, por que isso é preocupante, esse uso tecnológico para impulsionar fake news? Porque aí existe até um estudioso estadunidense, que eu não vou conseguir achar o nome agora, peço desculpa, que ele diz que isso, inclusive, pode comprometer o funcionamento da democracia, porque aí todos os processos políticos, econômicos e sociais vão ser influenciados por aquela liderança que possui maior instrumentalização tecnológica. Quem domina melhor essas ferramentas será quem levará mais vantagem. E eu gostaria de abrir um parênteses para dizer que o uso dos bots e de perfis falsos não necessariamente podem ter um uso político, econômico e social para só impulsionar notícia falsa, mas também pode servir para impulsionar notícias que favoreçam a determinado pensamento político ou projeto econômico, ou até mesmo para atacar adversários ou para distrair. Você tem um grande escândalo e aí os bots vão lá jogar outra notícia, massificar. E por que o Twitter foi o primeiro? Porque existe um negócio chamado Trend Topics, que são aquelas notícias que vão aparecer tipo num ranking, dos primeiros lá, tanto mundialmente ou por país. Então, os perfis falsos, justamente com o uso dos bots, ajudam a impulsionar, porque os bots, assim, para a inteligência artificial, para entender os seus gostos, eles também vão aprender a analisar hashtags que sobem no Twitter e nas outras redes sociais, por exemplo. E aí, então, fazendo esse gancho, já que você mostrou todas as ramificações das fake news e como essas estruturas tecnológicas elas estão avançando, aí eu ponho aí para a Alda e também, Maurício, se quiser responder, a pergunta da Lourdes. A lei das fake news, no olhar de vocês, é uma forma de combater notícias falsas ou uma forma de censura? Depende. Porque, veja bem, primeiro é importante dizer o seguinte, que no Brasil a criação do Marco Civil da internet, e dependendo de qual seja o foco do fake news, a gente consegue ter já na legislação criminalizar algumas posturas. Por exemplo, se eu crio um fake news dizendo que fulano é corrupto, isso não necessariamente precisa de um crime específico. Se ele não é corrupto, isso aí é calúnia e difamação. Está na lei. E o Marco Civil da Internet já propõe algumas punições e penalidades, inclusive responsabilizando as redes sociais como o Facebook, o Twitter ou o Instagram, depois de decisão judicial, que eles precisam tirar o perfil falso ou a notícia ou a página do ar. Tá? E perfil falso, só queria esclarecer que perfil falso não necessariamente ele é crime, tá? Só se você usar dados de pessoas que existem, que aí é falsidade ideológica, por aí vai. Mas hoje sim é necessário criar sim uma lei, para criminalizar o fake news. Só que a gente precisa tomar cuidado pelo seguinte: existem aproximadamente 10 projetos de leis de criminalização de fake news no Congresso. Só que esse último, muitas pessoas que são entusiastas, tanto políticos como jornalistas, representantes dos meios de comunicação de modo geral, eles se posicionam contra o projeto que está mais avançado da maneira como ele está.
Porque, por exemplo, não é só uma questão de censura, calma, né? Porque, veja bem, se eu crio um fake news com motivo de desinformação e manipulação de opinião pública, isso não é liberdade de expressão. Então, se tem alguma penalidade sobre isso, eu não estou censurando, porque liberdade de expressão não é falar tudo e qualquer coisa, principalmente, né, a gente não vive na barbárie. Discurso de ódio, calúnia e difamação não é liberdade de expressão. Fake news e liberdade de expressão são coisas completamente diferentes, tá? Então, é preciso pontuar isso. Segundo, que, por exemplo, nesse projeto de lei atual, tem uma grande crítica que é jogar para as redes sociais, para os sites, a responsabilidade de checar o fato. Mas aí quem checa? Quem checa quem está checando o fato? É a inteligência artificial? E a inteligência artificial funciona com palavra-chave? Será que ela tem competência para julgar algo como falso, verdadeiro, se é nocivo ou se não é nocivo? Também tem isso. Será que quem paga mais, será que aí vira fake news de acordo com quem paga mais, quem paga menos? Então, é preciso sim existir uma lei, né, para fake news, mas ela precisa ser debatida com especialistas, né, todos os cientistas de modo geral, jornalistas e com a comunidade também, tá? Da maneira que tá, ela realmente fica um pouco confusa. Eu uma pergunta. Eu concordo com a Alda na avaliação que ela faz sobre o processo legislativo que está tramitando. Eu acho que precisa ter muito cuidado e precisa de mais tempo, né, para que isso seja debatido com a sociedade, seja visto por uma perspectiva mais democrática na construção dessa legislação. Mas eu não vejo fake news, qualquer tentativa de combate ao fake news ou uma legislação que tipifique como crime o fake news uma forma de censura. Porque na nossa legislação, na nossa maravilhosa Constituição de 88, nós temos direito à liberdade de expressão. Então, no Brasil, você pode falar o que você quiser, mas também você deve sofrer as consequências dos atos das suas falas, do seu posicionamento. Então, se eu vou até as redes sociais e eu crio uma mentira, isso é crime, já é tipificado como crime. O grande problema é que, porque há a criação de bots, de perfis falsos, de uma estrutura criminosa, né, criminosa porque navega nas brechas de uma legislação que ainda não existe, né? Quer dizer, cometem crimes em brechas de uma legislação que ainda não existe, e o direito a essa fala, a essa expressão é garantido, mas o direito à penalização, no caso do cometimento de algum crime, não é garantido por causa dos perfis falsos. E aí você tem uma estrutura econômica, e sempre ligado a uma estrutura econômica, você paga, então você vai colocar na rede todos os fake news que você quiser, mas você nunca vai ser associado porque é uma empresa que fez isso com um robô, e o robô não pode ser penalizado. Então, uma forma de criar mecanismos de identificação das pessoas na rede social, né, é positivo, né? Gera uma preocupação de o que essas empresas farão com os dados desses cadastros, né? É uma outra coisa que precisa ser discutida. Mas o fake news é um problema mundial, né? Ele precisa ser combatido porque nós não sabemos quais os rumos que a civilização pode tomar se não houver nenhum tipo de ação estatal, legal, social contra esse uso criminoso das redes sociais. E aí eu vou até aproveitar esse gancho do que você falou, porque o Vitor, ele até fez uma pergunta logo no início a respeito disso,
né, ligando essa questão, a apropriação da narrativa histórica, e aí eu estou citando ele, a pergunta dele, a apropriação da narrativa histórica para propagar fake news não se deve também a uma elitização e restrição do conhecimento histórico a uma minoria que circula na universidade? Então, Vitor, eu acredito que sim e que não. Né? Por que essa resposta dúbia? Né? Realmente, a universidade, desde o final do século XIX, e eu vou falar do meu ponto de vista das humanidades, mas não acredito que não seja só as humanidades, né? Mas é onde eu posso falar, ela realmente se encastelou, né? E pensou que o espaço físico da universidade era um espaço de democratização, mas esquecendo que aquele espaço físico, né, é restrito ao território, aos muros, a pequenos grupos sociais. Mas eu conheço já e consigo enxergar um movimento de uma tentativa de rever isso pelas universidades, pelos grupos de pesquisa, né, e pela intelectualidade, principalmente no campo das humanidades. A gente tem hoje na história alguns núcleos de pesquisa que se dedicam especificamente à história pública, que da onde eu faço parte. Eu sou um pesquisador do NEM, na UFOP, né, Núcleo de Estudos da História e Modernidades, né, que tem um trabalho de publicizar o conhecimento histórico, de pensar a história em outras linguagens, de fazer live, de fazer encontro em rodoviária, em locais de grande circulação, de deslocar esse eixo do espaço físico da universidade para outros lugares. Temos também o LUPA, que investiga especificamente o uso desses conhecimentos, né? A LUPA com 2 P's, né? É um núcleo da FURGS, né? Da Federal do Rio Grande do Sul, que estuda especificamente essas interações nas redes sociais e tem um trabalho de publicação disso. Nós temos também vários intelectuais militantes na plataforma YouTube. Temos aí a Rita Von Hunt, temos Tese 11, temos ai meu Deus, o Yamarino, esqueci o primeiro nome dele. Tem a gente também. Temos a gente, estamos fazendo, estamos aqui tentando ampliar, né, o nosso espaço de interlocução e tentando falar, né, de forma mais clara, né, não falar numa linguagem acadêmica. Eu acho que, pelo menos assim, eu tenho o privilégio de ser amigo e de ter sido colega de trabalho dessas 3 pessoas maravilhosas que estão aqui em algum momento, e admiro muito. E eu sei que todos os 4 aqui têm essa preocupação de levar o conhecimento ao grande público. Então, por um lado, sim, Vitor, eu acho que houve um vácuo, aí houve uma omissão dos intelectuais no campo público, mas eu acho que isso tem se revertendo, né? Tem sido revertido, e eu espero que essa ação desse grupo de intelectuais consiga promover algumas transformações sociais num futuro breve. Eu queria só fazer um breve complemento. Eu não sou historiadora, longe de mim, mas eu acho bacana, pegando esse viés do Maurício, a gente estabelecer também que muitas vezes pessoas com nível superior elas propagam o revisionismo histórico, porque também existe o princípio da autoridade, né? Você recebe coisas pelo WhatsApp, pelas redes sociais, de pessoas que você confia, de pessoas que você julga que sabe alguma coisa. E, além disso, memória é diferente de história. Então, quando a gente vê pessoas defendendo determinados períodos históricos
tentando dizer, olha, não é bem isso que o historiador está falando, não, porque eu vivi, é porque a memória ela vai trabalhar só com aquilo que é bom, né? Vai ficar o que é bom, não vai ficar os momentos difíceis. E aí as pessoas estão... A gente vive numa era que o conhecimento é baseado não na realidade, né? As pessoas consideram conhecimento aquilo que elas... que cabe dentro da verdade delas, dos sentimentos, das emoções. Confirmo o que eu penso, então é conhecimento. Logo, existe uma propagação de uma dita memória e não de um processo histórico. Isso pode afetar tanto pessoas totalmente sem acesso ao mundo acadêmico, quanto pessoas que tiveram acesso. E também tem um princípio, né, chamado de o efeito, né, Dunning-Kruger, que é basicamente isso, né, que pessoas que não têm muito conhecimento, elas tendem a achar que elas sabem, né, que elas sabem além do que elas realmente sabem, né? Seria, né, baseado no estudo de superioridade ilusória, né? Que é o quanto menos a gente sabe, mais as pessoas acham que sabem o suficiente e acham mais. E as redes sociais também prepagam, né, os analistas, né, os palpiteiros de plantão. Isso tudo está sendo confundido aí com a ciência de verdade, criando uma espécie de pseudociência, né? Que a gente vê muito, inclusive, em canais de YouTube. E ao mesmo tempo, Eu vou só complementando rapidinho o que a Alda falou, e ao mesmo tempo a gente tem uma campanha pública de desmerecimento da produção científica e dos intelectuais, dos historiadores nem se fala, né? A cada meme no Facebook, um diz assim, a história que seu professor de história não te ensinou na escola, né? Inclusive alunos. Eu sempre vou lá comentar, eu sempre vou comentar, né? Porque eu te ensinei. E assim, a todo momento, a universidade é o lugar de balbúrdia, é o lugar que só se faz sexo, né? Eles não produzem ciência, eles fazem plantação fazem metanfetamina, e há uma campanha de descredibilização daqueles que realmente se comprometem com a construção do pensamento científico, né? E, em contrapartida, você tem outros movimentos, como, por exemplo, do Leandro Narlock, no História Politicamente Incorreta, tanto o livro quanto a série. Né? A série, então, né, usou de má fé, criou uma empresa fake para poder coletar depoimentos de historiadores renomados e distorceu as palavras deles, né, em narrativas que diziam, por exemplo, que os portugueses vieram para o Brasil para poder salvar a Mata Atlântica porque os índios estavam destruindo o meio ambiente. Então, assim, são coisas... Então, vamos fortalecer porque quando eu tenho um problema de saúde, eu vou ao médico e eu confio no meu médico. É claro que eu vou verificar o que ele está falando para mim, eu vou ler a bula do remédio, mas eu não vou descredibilizar o meu médico e dar crédito para o meu mecânico para resolver um problema na minha coluna. Né? Então, a gente tem que fortalecer aí essas estruturas, fortalecer essas estruturas de produção de conhecimento, né? E combater também esse ataque que a produção científica vem sofrendo no Brasil. E é um ataque que foi muito comum também com as artes há um tempo atrás, né? Esse ataque de que, enfim. Gente, só para dizer que a gente vai ter mais uma perguntinha só, porque a gente já estourou o nosso tempo. A gente sempre estoura o nosso tempo. E aí o Léo vai fazer a última pergunta aí que ele selecionou, né, Léo? E aí depois eu venho com a indicação de livro de vocês, beleza? Valeu, gente. Na verdade, não é nenhuma pergunta de alguém, mas, na verdade, como vocês falaram da questão da produção científica e como ela tem sido afetada, não só pelas fake news, mas por esse revisionismo e esse negacionismo científico, eu queria
que vocês falassem um pouco sobre essa questão do impacto na educação, das fake news e dessas tecnologias. Como a gente pode combater, ou ela realmente impacta, ou não, ou ela é vantajosa, proveitosa, acredito que não, que já que é fake nunca é proveitoso, mas como a gente pode levar isso para a nossa educação? Aldo. Então, já que a Alda não falou, então eu vou falar. Eu, esse ano, iniciei um projeto com os meus alunos, um projeto sobre ciências, história e fake news. Então, a gente ia fazer uma leitura da história, né, e a partir do currículo que eles tinham, mas pensando estratégias de combate ao fake news e de fortalecimento do conhecimento científico. Então, eles iam aprender a pesquisar no currículo Lattes, a pesquisar no portal CAPES, reconhecer o que é um artigo científico com uma informação validada por pares e o que é um artigo de opinião de uma pessoa qualquer, né? E esse projeto foi interrompido pela pandemia. Eu acho que é um tema emergente. Eu acho que o fake news deveria ser parte integrante, pelo menos nos próximos anos, nas salas de aula, como projetos políticos, para que a gente consiga fornecer instrumentos para esses alunos, para que eles se protejam contra essas redes de ataques com notícias falsas. Então, acho extremamente importante, né? Eu acho que o fake news não é benéfico para a educação, né? Eu acho que na verdade, ele enfraquece as estruturas de ensino, porque nós temos que gastar tanto tempo desconstruindo fake news, né? E às vezes não conseguimos dar conta de alguns conteúdos básicos que os nossos alunos precisam ter, né? Então, nesse quesito, assim, né, os fake news, sim, o fake news, ele impacta negativamente, né, a educação, principalmente em disciplinas, acredito, como história, geografia, biologia, química e física, porque hoje, com as redes sociais, né, todo mundo acredita que sabe e pode dialogar no mesmo patamar que um professor. Quando eu falo no mesmo patamar, não estou colocando o professor como alguém que sabe mais que todo mundo, mas é preciso entender que a escola é um espaço de conhecimento com validade científica, né? E para a gente combater o fake news, é preciso educar as pessoas. Talvez tenha até uma das primeiras perguntas que fala como explicar para alguém que ela caiu no fake news. Se você não caiu no fake news, é porque ele não foi feito para você, porque até eu já caí em fake news. E eu posso dizer qual foi. No início da pandemia, quando começaram a divulgar que Cuba já tinha uma vacina, quando na verdade era um remédio, né, um antiviral que estava sendo testado. Justamente por quê? Porque todo mundo reconhece que Cuba tem a melhor medicina preventiva do mundo. Então, era uma notícia crível e entra no seu desespero, porque ninguém quer viver no mundo com uma doença que não tem medicação, né? Então, é preciso educar, é preciso também que se invista também na qualificação do professor, né? Na qualificação do professor. Porque o que acontece? Nem todo professor está preparado para lidar com esse mundo tecnológico, né? A sociedade da informação faz com que o mundo, a nossa vida seja cada vez mais digital. E o tempo todo a gente está aí oferecendo informações, né? Nas redes sociais, através de fotos, pesquisando no Google. E o professor, acima de tudo, ele é um profissional do conhecimento, né? Profissional do conhecimento, que ele deveria ser um profissional que, além de ser casado com estudo, seja capacitado para lidar com essa informação, né? E ensinar para os alunos, né, como não cair, né, num fake news. E a primeira coisa que a gente pode fazer, enquanto educadores, é sempre estimular o pensamento crítico. O primeiro passo é estimular realmente o questionamento, né? Tem que duvidar de tudo, duvidar e pesquisar, né? Tem que duvidar e pesquisar para ver se aquilo ali, se tem mais sites de confiança
falando sobre isso, né? Questionar as informações, né? De onde vem, quem é o autor, né? O que essa pessoa ganha com aquele tipo de abordagem. E também a gente precisa ter muita responsabilidade sobre o que a gente compartilha, né? Porque muitas vezes na empolgação, nessa velocidade, né? Nesse tempo rápido que é o tempo das redes sociais e da internet, a gente, poxa, bacana, foi o Maurício que me enviou, vou compartilhar adiante. E numa dessas a gente está aí compartilhando fake news. E quando, por exemplo, o aluno chega para mim, né, dependendo da pessoa, e né, eu já começo na sala de aula, já no primeiro dia de aula, explicando o que é geografia, o que a geografia estuda e o que é um fato científico. Né? E aí eu sempre peço, né, faço uma dinâmica nos últimos 2 anos de fato ou fake. E pelo menos meus alunos, eles têm a plena consciência, né, de que terra plana é fake, né? Enfim, então acho que é a partir disso mesmo, e a gente ter paciência e jamais caçoar o outro, né? Porque nem todo mundo tem essa educação que é capaz de reconhecer, né, e saber lidar com isso, com fake news. Vou aproveitar, tá me ouvindo? Vou aproveitar esse seu gancho da Terra plana e vou pedir 2 papuns aqui para você, sim ou não, um para você e um para o Maurício e algumas indicações. Alda, vamos Maurício primeiro. Nazismo é de esquerda? É de... Não! E agora para você, Alda. Aquecimento global não existe? Existe e é intensificado pela ação do homem sobre a natureza. E, né, quem diz o contrário, existe só um cientista dentro da academia que fala o contrário, mas aí ele atende a determinados interesses econômicos. Também é preciso entender que a ciência também, né, quando você tem uma pessoa só falando sobre um tema, que ele também pode atender um grupo, né, específico. É isso, gente. Desculpa a brincadeira com vocês dois aí. Mas, gente, queria agradecer muito a presença de todo mundo que ficou aí assistindo, a presença de vocês, pelo papo que foi maravilhoso, assim, o pessoal agradecendo aqui, a Mary, a Kátia, o Vitor, a Luz, todo mundo agradecendo muito as falas de vocês. O Vitor até atentou aqui que tem professor que também cai em fake news e propaga isso para os alunos. Pessoal que está aí assistindo, já te dou a palavra, Alta. Pessoal que está aí assistindo, eu só queria que vocês colocassem aí pra gente sugestão de pauta, tá? Que vai ser importante pra gente também. E aí eu vou deixar já aberto para você, Alda. Você fala, dá o seu apontamento, já indica o seu livro, e aí, Maurício, você entra em seguida, depois o Léo entra. E aí eu entro indicando meu livro também e a gente encerra. Obrigado pela presença de vocês. Eu só gostaria, só diante da minha indicação, bem brevemente, dizer o seguinte: sim, tem professor, engenheiro, advogado que cai em fake news, porque o algoritmo, os bots, tudo isso faz com que a gente viva numa bolha, né? E essa ideia aí do efeito de Dunning-Kruger faz com que a gente se sinta, né, juntamente com as redes sociais, especialista para falar de qualquer tema. Então, ao invés de a gente julgar, talvez a gente possa estabelecer um diálogo. Lembrando que nem todo mundo é passível de conversa, tá? A gente consegue reconhecer aquele que acha que é um ringue, tudo é questão de imitar, lacrar ou jantar. Então, essas pessoas não têm diálogo, infelizmente. E a minha sugestão, assim, hoje eu trouxe só uma sugestão de documentário, que inclusive é a mesma sugestão do Léo, que é Privacidade Hackeada, né, da Netflix. Que fala justamente do escândalo, né, que vazou lá das informações da Cambridge. O Léo fala depois a pronúncia melhor do que eu não vou falar isso não, tá? E é muito bacana, assistam, tá bom? E eu vou indicar também, então, um canal de YouTube, já que a gente falou muito de redes sociais do YouTube, que é o canal da Boitempo, que dentre muitos outros temas, né, que é uma editora, também tem especialistas falando sobre fake news. Então, não vou dedicar o vídeo, vou indicar o canal como um todo, porque aí vocês conseguem aproveitar melhor. Bem, eu vou indicar um livro, né, Desatualizando, do Fato ao Fake, do Valdeir Lopes de Araújo, Matheus Pereira e da Bruna Klein, né, que é um deles meu orientador, né,
E eu quero indicar um filme que eu já indiquei, mas eu acho que precisa ser assistido, que é o filme que está na Netflix, que é o Negação, né? Eu acho que o filme Negação, ele apresenta como se constrói e como se distorce o conhecimento histórico e como se constrói também o conhecimento histórico, como os cientistas fazem, né? Então, é uma história que conta um fato real, e eu acho que vocês precisam assistir, né? Agradeço a vocês, agradeço pelo convite maravilhoso, e estamos aí. Obrigado, Maurício, obrigado, Alda, obrigado a todo mundo que esteve com a gente. E eu vou aproveitar e também dar uma outra indicação de um outro documentário, que na verdade é um mini documentário, que ele é bem curtinho, ele só tem 70 minutos, que é o Fake News Made in Brazil. Ele também é muito interessante porque ele vai estar fazendo, na verdade, ele é uma coleção, levantamento de todas as fake news e seus desdobramentos ao longo desses últimos anos e como essas pequenas fake news atingiram a nossa história, o nosso país, a política, a economia e etc. E, como disse o Rodrigo, quero agradecer a todo o público, a Mary Claro, Lourdes Correia, que está sempre com a gente, Romão, Claudine Lopes, Kátia Batista, todo mundo que apareceu aí, mandar um grande beijo e lembrar que, como o Rodrigo disse também, para enviar propostas de pautas, o que vocês querem que a gente discuta aqui, que isso é muito interessante. E outra coisa, pedir para vocês divulgarem a página do Para Além do Discurso, esse projeto maravilhoso do Rodrigo e da Alda, que a gente está tendo uma pequena, não vamos dizer censura, mas estamos tendo alguns impedimentos para colocar isso mais à frente, e aí a gente precisa da ajuda de vocês para disseminar esse conhecimento aqui. Então, sempre que a gente jogar uma proposta de live, uma pauta, um convite para vocês de um evento online, postem, viralizem, porque aqui não é fake news, aqui é produção de conhecimento, e obrigado por mais uma noite estar aqui com vocês. Beijo! Gente, eu também queria agradecer pela oportunidade de sair da mediação e falar um pouquinho, né? Fiquei nervosa, a primeira vez que eu assumo esse papel, e reforçar o pedido do Léo e do Rodrigo por sugestões de pauta e lembrar que o Facebook trabalha com engajamento. Então, por favor, curte, compartilha, comenta, entendeu? Porque é a maneira de vocês fazerem esse vídeo, né? Essa divulgação científica, essa produção de conhecimento chegar a mais pessoas. Muito obrigado, né, por vocês estarem sempre conosco assistindo. Eu vou indicar também um vídeo para o pessoal assistir, que é um vídeo da Gabriela Priori com a Anitta, falando sobre fake news, onde elas falam de maneira muito didática, muito bacana. E reforçar esse pedido da Alda e do Leonardo, porque o Facebook ele travou a nossa possibilidade de convidar pessoas. Então, a gente tem um número X de pessoas e a gente não consegue convidar além disso. Então, a gente não consegue nem convidar todos os nossos amigos, para vocês terem uma ideia. Aí a gente pede para que vocês compartilhem e ajudem a gente a continuar com o projeto. É isso, gente. Obrigado. Beijo. Tchau, tchau. Obrigado.